uma olhada aí, Cleiton. Vamos ver se tá bom, melhorou um pouquinho agora. Dá ok aí pra gente ver. Tem que trazer meu operador aqui, senão não, só eu não sai live, né? Senão o guri pra nós tá fazendo. Vamos ver como é que tá saindo melhor agora o som aí pra vocês. Ok. Obrigado aí, Cleiton. Quero, vamos estar nesse momento meditando na palavra do Senhor. Hoje, já, pelo visto, está muito ruim a internet, então a gente, que Deus possa ter graça para que a gente consiga fazer esse nosso momento especial aqui. Vou te convidar para nós estarmos lendo a palavra do Senhor nesta manhã. Nosso culto hoje, dia 6 de fevereiro, que também é o nosso momento que a gente faz também o primeiro domingo, questão da ceia também, né? Então, se você tem, a gente tem alertado aqui durante esses meses, a gente não consegue fazer a nossa ceia como ordenança, como comunidade de fé reunida para partilha, para comunhão. Nós fazemos ela de maneira também parcial, mas principalmente como simbolismo. Se você tiver um copo disso com suco, com água, um pão, um biscoito, aí quer deixar próximo para depois a gente participar desse momento, no final do culto. Vamos ler o Salmo 138, que nos diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os reconhece de longe. Se ando em meia à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O salmista, rendendo graças ao Senhor aqui e reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza do Senhor. Deus que sempre esteve à frente em todas as circunstâncias, principalmente dos inimigos do salmista. E o salmista se viu muitas vezes encurralado em situações difíceis, mas ele sempre viu a mão do Todo-Poderoso acudindo, livrando, deixando ele numa situação de quem o socorre no momento correto, no momento exato. Por isso o salmista louva o Senhor. Nosso mesmo Deus, nos nossos dias atuais, é o que age também. De magníficas maneiras, de multiformas procedimentos, em várias modalidades, em várias circunstâncias, o Senhor está conosco, nos acolhendo, nos livrando, nos agraciando, nos abençoando. Nessa manhã nós queremos também render graças a Ele, por tudo que Ele representa, porque muitos agradecem pelo que Ele fez em suas vidas. Mas o nosso primeiro mandamento é render graças pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. Porque Deus é para nós o nosso Senhor e Salvador. E as demais consequências, as demais bênçãos vêm ao nosso encontro. Então a nossa adoração, nossa oração nessa manhã é justamente isso. Pelo que Deus é e pelo que Ele representa em nossas vidas.
Senhor amado, muito obrigado que nesta manhã estamos reunidos aqui, Senhor, cada um em seus lares, ainda de maneira remota, Senhor, de maneira ainda contendo o distanciamento social, Senhor. Cada um dos teus filhos e filhas em seus lares, mas nós estamos no mesmo espírito, no mesmo sentido, Pai, no mesmo ideal que é te louvar, te render graças, te render toda a nossa adoração a Ti, Pai, pelo que Tu és. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador. Tu és o Criador dos céus, da terra, da natureza e principalmente de nossas vidas, do qual Tu criaste do pó da terra, Senhor, e fizeste alma vivente. Nós te adoramos porque Tu és, Senhor, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus de equidade, um Deus de equilíbrio, Senhor, que não pende para um lado, Senhor, em detrimento de outro. Se na justiça muitas vezes tentamos, Senhor, fazer com que em todos os processos os juízes consigam sentenciar, Senhor, com clareza, mas principalmente com equilíbrio, com plena justiça na balança, Senhor. Mas muitas vezes não consegue porque há algumas tendências, Senhor. Há uma questão ideológica, política, há algum tipo de contexto familiar, emocional, emotivo, alguma coisa sempre numa decisão de um juiz. E por isso que muitas vezes vai pender, mínimo que a sua consciência não reconheça isso, mas ele pende para um lado ou para o outro. E a sua sentença muitas vezes não vai ser a sentença correta. Mas Tu és o nosso juiz. Tu és um juiz justo, Senhor. Tu és um juiz que não se deixa levar por nenhum tipo de acontecimento, Pai. Tu és justo, Senhor. E a Tua justiça vai colocar os ímpios no inferno e vai colocar os santos na vida eterna contigo para sempre. E Tu continuar sendo um Deus justo, um Deus de equidade. Tu não é imparcial. A Tua vontade, Senhor, nós sabemos, segundo as Escrituras, que todos os seres humanos sejam salvos, Senhor. Toda criatura possa dobrar os seus joelhos e reconhecer que Tu é o Senhor. Mas quem sabe 2/3 da humanidade não reconhece e não reconheceu e não reconhecerá. E nem por isso Tu és um juiz maligno, Tu és um juiz que pesa o cetro de justiça. Tu continua sendo um juiz soberano, um juiz de equidade, de equilíbrio, Senhor, que sempre vai pesar na balança, Pai. E nós Te louvamos por isso. Tu tens sido esse juiz desde o princípio que Tu criaste os céus e a terra. A Tua vara de justiça, a Tua balança, ela está em perfeito equilíbrio. E ela nunca vai pender para um lado ou para o outro. Mesmo nós sendo santos, Tu vai pesar cada um de nós conforme as nossas obras, para que essa balança continue equilibrada, para que nós não venhamos nos desviar dela. E o ímpio, Tu vai ser, continuando sendo o Deus do equilíbrio, Senhor. A Tua balança também vai ser justa para com o ímpio. Se ele se dobrar, se reconhecer o Teu senhorio, ele se tornará um santo. Do contrário, vai continuar sendo ímpio. E graças a Teu equilíbrio, na Tua balança, ele vai para o inferno, porque ela foi constituída para o diabo e seus anjos e todos aqueles que não creram em Ti. E Tu não serás um Deus iníquo, um juiz iníquo, um ser todo-poderoso iníquo. Tu vais ser um juiz longânimo, um juiz de misericórdia, cuja balança sempre estará em equilíbrio. E nós Te louvamos por isso, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós louvamos, Senhor, por essa balança, esse juiz, que é juiz sobre todas as coisas, irmãos e irmãs. Um juiz cuja a sua sentença, ela tem um pêndulo de equilíbrio da balança. Aqueles que são os seus, aqueles que reconhecem o senhorio, têm como sentença uma vida eterna com Ele. E aqueles que não reconhecem o senhorio, que não reconhecem que Ele é o Salvador, eles terão também uma sentença, mas de condenação para o juízo eterno. Isso é que a gente consegue tirar, extrair numa síntese do nosso Deus.
Nós vamos estar ouvindo um louvor agora e depois estaremos falando um pouquinho da visão de João na ilha de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse, que é a mensagem nesta manhã. Vamos estar ouvindo um louvor, depois nós retornamos. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал я громкий голос с неба говорящий: все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрек Бог всякую стезу, сочей и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: все колются главой, говорит мне: Напиши книгу слава сии, истины верны, истины верны. Ouvimos aí esse louvor, conforme falei para os irmãos e irmãs, esse cantor ele é de origem russa e ele mora hoje nos Estados Unidos e ele é um cantor independente, não ganha um centavo, irmãos e irmãs. É isso que a gente vê, chama atenção, né? Ele não ganha um centavo, ele vive de ajuda das pessoas que no seu ministério, juntamente com a sua esposa ali do violino, né, as outras meninas que cantam ali com ele. Então ele é um cantor independente. Pena, eu estou tentando baixar a legenda, que é muito difícil, né? A legenda, como ele é russo, então a gente precisa traduzir do russo para o inglês e do inglês para o português. Eu baixei, vamos ver se mais adiante a gente consegue, em outros vídeos dele, a gente consegue trazer com legenda para que vocês possam observar, né? Então, a gente fica feliz porque em meio tanto comércio, né, tanta exploração do comércio, o gospel tem pessoas, tem homens e mulheres de Deus que têm o compromisso de não enriquecerem, mas ele é um dos poucos que deixam a gente
colocar o vídeo dele sem requerer nada. Conforme talvez os irmãos não saibam, a gente lamentavelmente não pode passar um vídeo do YouTube aqui, porque a maioria dos cantores cristãos, eles querem direitos autorais só para a gente passar, irmãos e irmãs. Que é isso é uma vergonha, isso, irmãos. É uma vergonha. A gente não pode passar na live, porque por que eu canto? Eu canto para quê? Não é para glorificar Deus? Não é porque a palavra seja proferida através do canto? Não é assim? Aí a gente não pode passar nas lives aqui, porque os queridos e amados irmãos cantores desse mundinho gospel, da música gospel, eles vêm e te acionam. Então, muitos vídeos que nós fizemos aqui, eu tive que tirar fora, por quê? Porque estavam nos cobrando os direitos autorais. Só para vocês terem uma ideia. Né? Só para tocar, irmãos, só para tocar a música. Então, é para vocês verem que situação que a gente está vivendo no Evangelho hoje. Né? Os caras ficam em falar a palavra de Deus, dizer que estão fazendo a obra de Deus, estão ganhando, enchendo os bolsos de dinheiro. Essas cantoras gospels aí da mídia, irmãs, é uma vergonha, sabe? É uma vergonha isso. Eu muitas vezes não consigo me conter, irmãos. Eu até peço perdão para vocês, mas eu não tolero isso, irmãos. Eu não tolero isso. Porque o Evangelho é para fazer para a obra do Senhor, para a graça do Senhor Jesus. E a gente tem que engolir isso. Né? Esse mundinho gospel, a gente enriquecendo com o dinheiro da viúva pobre. Isso eu não tolero, irmãos e irmãs. Eu não tolero isso. Então, quero te convidar para a gente estar lendo agora a palavra do Senhor, a mensagem nesta manhã. Nós vamos estar lendo capítulo 1 de João, ou de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, escrito por João. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Então diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como um sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos e irmãs, essa é uma passagem é um dos momentos solenes
em que o cânon coloca, ou o cânon, né, ou seja, o agrupamento de livros que são verificados e são reconhecidos como os livros inspirados por Deus. O Apocalipse foi um dos livros que ele teve muita rejeição para que fosse colocado dentro do cânon, ou seja, da Bíblia. Porque tem muitas palavras, tem muitas figuras de linguagem, muitos acontecimentos que para a mente humana é muito difícil entender, irmãos e irmãs. Mas Deus foi tão soberano que, ao escolher os homens que ali decidiram fazer a Bíblia, que conseguiram constituir todo o Novo Testamento, Deus também inspirou esses, vamos dizer assim, esses eruditos, porque haviam muitos livros. Não haviam só esses 27 livros do Novo Testamento. Muitos dizem que haviam mais de 100 livros, irmãos e irmãs, manuscritos. E aí a gente se lembra o manuscrito de Tomé, que agora há pouco, alguns anos atrás, aí, a ciência descobriu. O manuscrito de Tomé, tinha de Barnabé, tinha do bispo de Esmirna, Policarpo. Ou seja, haviam vários livros que também se tentavam colocar ele nas Sagradas Escrituras, que estavam à frente, inclusive, do livro de Apocalipse. Mas Deus, ao dar essa revelação para João, e aqui a gente precisa compreender, João, o ano é mais ou menos 95, 96 ou 97 da nossa era agora, quando aparece essa revelação, quando Deus se manifesta para João lá na ilha de Pátimos. João, irmãos e irmãs, nesse momento ele é o último apóstolo vivo dos 12 que estiveram com Jesus. É o último apóstolo. Depois de João não haverá mais apóstolos. Ele é o último. A partir de João aqui, quando João vem a morrer, acaba-se o ministério apostólico. O resto, que se você ouvir falar em ministério apostólico, é tudo mentira. É tudo falsidade, é tudo mentira do diabo. Não existe mais apóstolos. João é o último. E por ser o último apóstolo, olha que coisa extraordinária, irmãos e irmãs. Deus dá uma das maiores revelações que Deus deu para todos os seus servos nas Sagradas Escrituras. E olha que nós estamos falando aqui de Moisés, nós estamos falando de Abraão, de Davi, de Elias. Nós estamos falando de homens e mulheres de Deus que tiveram experiências extraordinárias com Deus. E eu me lembro de Daniel. Daniel, ele era um homem dedicado, um homem que tinha uma questão muito, muito fechada com a santidade com Deus. Daniel é aquele menino que colocam ele na jaula com os leões, irmãos e irmãs. Leões famintos. Os leões não enxergam Daniel dentro da jaula ali deles. Os leões não enxergam Daniel. Os leões famintos. Esse é o Deus de Daniel. O mesmo Job que não quis, que rejeitou os manjares do rei. Não quis comer a comida dada aos ídolos do templo lá na Babilônia. E João também tinha esse cuidado, irmãos e irmãs. João é aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus num dos momentos da ceia. João é aquele homem que falou sobre o amor. É o que mais fala sobre o amor depois de Paulo.
Paulo tem o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é vamos dizer assim, é um manancial para a alma do ser humano. Que é a questão do amor, do capítulo 13 de 1 Coríntios. Mas a carta de 1 João, 2 João e 3 João, vocês vão ver ali, irmãos e irmãs, ele faz um esplêndido arcabouço sobre o amor. O que é o amor? Não adianta você dizer que ama a Deus se você não consegue amar o teu irmão, o teu próximo. É Ele que vai vir com esse achado. João, mas antes do contexto de João ser esse apóstolo do amor, conforme ele é conhecido na história, ele é irmão de Tiago. São 2 irmãos, irmãs e irmãs. São 2 meninos que, quando eram novos, no início do ministério de Jesus, eles são os 2 meninos aqueles que, quando Jesus diz assim, ó, vão lá na frente, lá, e vê se consegue uma hospedaria para nós passarmos essa noite. E aí vai João e Tiago lá e falam com o fazendeiro, e o fazendeiro diz, não, negativo, aqui na minha fazenda não vai posar ninguém aqui. E João e Tiago voltam para Jesus, ó Senhor, o Senhor não permitiu. Quem sabe o Senhor permite, aí a gente ora lá, para que caia fogo dos céus e acabe com aquela fazenda dele. Essa palavra de João, mas não tinha ainda a conversão, não tinha o contato ainda com Cristo. Por isso que eles eram chamados filhos do trovão. Filho do trovão, porque eles queriam vingança. Eles são os mesmos, João é o mesmo aquele filho daquela mulher que disse, Senhor, permita que os meus filhos sentem ao teu lado, nos primeiros lugares. Olha o pedido da mãe de João e de Tiago. Ela queria um lugarzinho para eles especial, aquele velho lugarzinho que todo ser humano tem no ego, né, de poder, de reconhecimento. Coisa nossa, né, coisa de pecador, de pecadora. A mãe de João pediu, ó Senhor, se possível deixa o meu filho, meus 2 filhos, João e o Tiago, né, no mais próximo de ti. Mas um dia João, irmãos e irmãs, ele conheceu quem era Cristo verdadeiramente. Um dia João teve um encontro com Cristo. E João, irmãos e irmãs, ele vai se tornar um dos homens que vão falar das maiores profundezas de quem é Jesus Cristo. João, no capítulo 1 do Evangelho, do seu Evangelho de João, ele vai trazer para nós e vai revelar para nós com profundidade que o verbo, que a palavra, que era Deus, e naquela concepção a palavra, ela estava estendida como no cosmos, no mundo todo, o poder da palavra. Ele se fez carne e habitou conosco. Ou seja, o verbo, aquele que era a palavra eterna, que estava longe de nós aqui, de repente, ele se aproxima e habita aqui conosco. Porque ele encarna, ele nasce, ele abre mão da sua glória, da glória de Deus, Pai, e vem estar aqui conosco. É esse João que vai falar isso. E esse João vai ter um ministério maravilhoso. E os anos vão passando, vão morrendo todos os apóstolos, e justamente João fica somente ele. Não existe ninguém mais. E João, assim como Paulo fez com Timóteo, João tem um discípulo, ele ensina um discípulo. Seu nome é Policarpo. Policarpo vai se tornar presbítero também na Ásia, numa das igrejas. E João, já na sua idade avançada, João vai construindo, vai discipulando, vai trabalhando sobre Policarpo para que ele possa continuar a se tornar um grande líder da igreja, porque João já não tem mais idade, não tem mais força, não tem mais vigor para comandar a igreja do Senhor.
E Policarpo vai se tornar esse grande líder depois. E num dos momentos de sua vida, um dos imperadores indignados com João, porque João falava do amor de Deus em todos os lugares. E isso causava muito pavor, muito pânico para os imperadores. E um dos imperadores diz assim: vão lá e peguem João agora e acabem com ele. Eu não quero mais ele pregando essa palavra. E os soldados romanos descobrem onde está João e trazem ele para o imperador. O imperador dá uma sentença para ele: coloquem ele numa caldeira com óleo quente. Ele vai saber o que é sofrer por causa do que ele está pregando. E a história relata, irmãos e irmãs, que os soldados pegam João e atiram ele na caldeira com óleo quente. Uma enorme caldeira. O Império Romano, naquele tempo, eles faziam essas caldeiras para utilizar o refino do próprio óleo para vários tipos de situações, mas principalmente porque o óleo naquele momento era importante para o Império Romano. A industrialização do óleo. Não só o óleo comestível, com vários tipos de manejos, fosse para agricultura, para pecuária, para óleo comestível, para vários fatores. E aí esquentaram muito mais a caldeira ainda, de propósito, e jogaram João. O que se conta na história de que, mesmo jogando João naquela caldeira, João sai da caldeira, irmãos e irmãs, ileso. Pessoas resgatam ele depois, que os soldados simplesmente largaram ele ali, e possivelmente, claro, seguidores de João, seguidores de Cristo, foram ver, queriam ver, de repente pegar o corpo dele, mas no óleo quente ali o corpo não teria nem como pegar o corpo mais dele. Ia se dissolver tudo naquele óleo quente. E a história relata de que os cristãos tiram ele da caldeira sem um tipo de queimadura. Um tipo de queimadura sequer, irmãos e irmãs. É mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Os irmãos se lembram lá em Daniel? Que o rei se indigna porque eles não se prostram perante os outros deuses da Babilônia, e o imperador manda colocar eles na fornalha de fogo ardente. E manda aquecer muito mais ainda, acender muito mais aquela fornalha. E os 3 jovens são jogados lá dentro, naquela fornalha. E diz os soldados: mas espera aí, não são 3, são 4, nós estamos vendo 4 pessoas lá, o que está acontecendo? Nós jogamos só 3, são 4. São 4 porque o Senhor estava com eles lá. Esse mesmo Deus que esteve com João na caldeira, no óleo quente, tirou esse seu servo dali porque não era a hora de partir ainda. E quando tiram ele, e o imperador descobre que ele está vivo, o imperador fica indignado. Ele quer quase que mandar matar os seus próprios soldados, como se os soldados fossem os culpados, porque eles não jogaram na caldeira, mas há testemunhas que viram, muitas testemunhas viram que os guardas jogaram João na caldeira. E aí o imperador poupa seus soldados, então não mata seus soldados. E diz para eles: então, é o seguinte agora. Há uma ilha distante daqui, lá no Ártico, isso lá na região da Grécia. Coloque ele naquela ilha. Há uma ilha lá que não tem como ele fazer. Ela é muito gélida, é muito frio à noite, é um calor intenso durante o dia. Não tem água, são puros penhascos, mesmo que ele saiba nadar, e não vai conseguir sair de lá por causa das correntezas marítimas.
por causa das ondas do mar ali. É muito difícil, na arrebentação do mar, ele não vai conseguir chegar em nenhuma região de fronteira onde haja terra segura para ele. Leva ele para lá. E os soldados levam João para este lugar, para esta ilha, onde não há chance nenhuma de sobrevivência. Onde os abutres é um habitat dos abutres. Por quê? Porque lá na ilha, muitas vezes se faziam isso, levavam muitos prisioneiros para lá e eles morriam. E ali os abutres se alimentavam da carniça daquelas pessoas, daqueles presos. E João era mais um que estava indo para essa situação. E é nessa ilha, irmãos e irmãs, que João vai ter essa revelação. É na ilha de Patmos. Possivelmente num dia tranquilo ali, na ilha. Porque nós não sabemos como foi, mas uma coisa é certa, João não morreu na ilha de Patmos. Só para que vocês tenham noção. João não morreu. João foi resgatado. João saiu da ilha de Patmos também. Ele vai morrer depois com seus 84 anos, numa outra região. Mas a revelação dele acontece aqui na ilha. E na ilha que possivelmente ele tem 90 anos. Ou seja, ele viveu mais 4 anos ainda depois dessa revelação. João tem mais ou menos 90 anos. E diz que é num domingo, o dia do Senhor. Num domingo. E aqui que a gente vai trabalhar, que a igreja vai se render nessa passagem de Atos dos Apóstolos. No domingo, no dia do Senhor. Ele achou-se em espírito, ou seja, como se ele estivesse dormindo ou como se tivesse sido arrebatado. O seu espírito, de repente, ele é arrebatado para ter uma grande visão. E uma grande voz, como de trombeta, diz para ele: João, tudo que tu vires agora, tudo que tu ouvires, tu vai escrever. Tu vai colocar num livro e tu vai mandar para 7 igrejas. Para ver o plano do Senhor, irmãos e irmãs. Ele precisava sair dali. Ele precisava escrever no livro. Ele precisava sair dali por quê? Para que aquele escrito chegasse às 7 igrejas. Olha o cuidado de Deus. Aos 90 anos. E tu vai escrever às 7 igrejas. E de repente João, ele como se acordasse para ver quem falava com ele. E de repente tem uma visão. Ele vê 7 candeeiros de ouro. É uma visão que João está tendo. São 7 castiçais. 7 lamparinas, 7 candeeiros de ouro, quem sabe brilhante, reluzente, à luz do sol, naquela manhã, naquele momento que ele vê a revelação. E meio aos candeeiros ele vê semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. E na altura do peito tem uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, eram alvos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram chamas de fogo. Os seus pés semelhantes a bronze polido, reluzentes, como que refinado numa fornalha. E a voz era era o som como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. E da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, quando João tem essa visão, irmãos e irmãs, é a visão do Cristo ressurreto. Possivelmente nesse momento,
nessa altura da revelação, João não consegue vislumbrar quem era, quem seja, porque ele viveu com Jesus. Mas agora ele vê um Cristo em glória, cuja o ser humano, o homem e a mulher não conseguem ver o Cristo ressurreto hoje na sua glória, na sua magnitude. Ele conseguiu ver o Cristo antes da morte e depois da morte. Mas depois da morte ainda era um Cristo ressurreto, mas não era um Cristo ainda em estado de glória. O Cristo aqui da terra, mesmo depois da ressurreição, era um Cristo que podia tocar, que podia abraçar, que podia ver ele. João conseguia ver, assim como seus demais discípulos, podiam conversar com aquele Cristo ressurreto. Mas quando Cristo retorna ao seu lar, à sua glória, ao trono de Deus Pai, ele fica inacessível para qualquer ser humano, qualquer criatura. O Cristo, irmãos e irmãs, esse Cristo que está à direita de Deus Pai hoje, esse Cristo real, o Cristo vivo, o Deus Filho, que faz parte da Trindade, que está sentado à direita do Deus Pai. E muitos não entendem, mas se está sentado à direita do Deus Pai, então ele não está aqui conosco. Mas ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus onisciente, onipotente e onipresente. Assim como ele está na sua forma plena à direita de Deus Pai, ele está aqui comigo e com você nesta manhã, através do Espírito Santo. Porque a Trindade não é separada, mas ela é una. Pode Cristo não estar presente na sua formatação divina como Deus, aqui para nós, primeiro porque nós não podemos ver Ele, porque nós morreremos. Nós não conseguimos ver Deus na sua plenitude hoje, irmãos e irmãs. Porque a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade, ela não nos deixa ver Deus. Ah, mas nós somos santos, santas hoje, nós somos lavados e remidos pelo sangue. Sim, nós somos, mas a carne pode ser a carne de um santo, de uma santa, de um converso, de uma conversa hoje. Aquele que foi transformado numa nova criatura, ele não consegue ver Deus na sua plenitude hoje, na sua glória. Por quê? Porque nós fazemos parte da limitação. Nós somos seres finitos. E nós estamos falando de infinito. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de glória, de poder, de majestade. Nós não conseguimos contemplar isso, irmãos e irmãs. Qual é a consequência dessa simples visão que João teve? João teve uma visão. Em espírito ainda, irmãos e irmãs. Ele teve uma visão. E o que acontece depois que ele vê essa visão? Quando vi, eu caí aos seus pés como morto. Ou seja, a sua glória me atingiu de tal maneira, eu vi um pouquinho daquele relance, daquele ser magnífico na minha frente, falando comigo, e eu caí. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, que estive morto, João, estive contigo, João. Mas eis que sou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Elas estão comigo. Escreve, pois, João, essas coisas que visse e que hão de acontecer depois destas. Que coisa maravilhosa essa passagem aqui, irmãos. João aos 90 anos. Quem sabe já ali guardando seus dias para estar com Cristo, agora o Cristo glorificado. Ansioso seu coração para ver o Cristo que ele um dia aceitou. O Cristo que um dia ele reclinou a sua cabeça no ombro desse Cristo que era o seu Senhor e Salvador.
ele tem uma visão extraordinária agora. Um alento no seu coração. Porque uma das coisas mais extraordinárias da caminhada, extraordinária para o cristão, é para uma pessoa que muitas vezes chega na sua fase de anciã, de ancião, ou na terceira idade, hoje comumente falada, na idade idosa, de um idoso, é de que a pessoa muitas vezes não sente mais alegria, não tem mais sonhos, não tem mais perspectiva do amanhecer, não tem mais alento, porque muitas vezes a dor no seu corpo, a fadiga, o cansaço físico e emocional tomam conta da sua vida. E eu falo isso dos idosos, mas a sociedade hoje vive não só de idosos com problemas físicos, emocionais, de sofrimento, mas também as pessoas normais hoje, e principalmente os não cristãos. Quem sabe para João, a única esperança dele era justamente de instruir Policarpo, o seu filho na fé, instruir ele e partir para o Senhor. Ele não tinha mais perspectiva nenhuma mais, talvez pelo cansaço que João tinha, pela fadiga dos anos. Não tinha um sistema de saúde decente naquela época ali. Medicamentos, praticamente, o que tinha de medicamentos foi descoberto pelos gregos, por Hipócrates, que era o grande, vamos dizer assim, o grande médico naquele momento ali, mas mesmo assim não havia muita medicação. Mas esse servo do Senhor aos 90 anos tem um encontro extraordinário no domingo pela manhã. Ele tem uma visão, irmãos e irmãs, que o despertam, que colocam alegria no seu coração. Ele vai sentir pavor das revelações, das visões que ele terá ali pela frente. Porque possivelmente foi durante o dia, ou 2 dias, não sei, as visões que João tem para escrever todo o capítulo do Apocalipse, irmãos e irmãs, é algo extraordinário. Deus dá um alento com essas revelações. Deus mostra que para ele não tem idade, irmãos e irmãs, para servir. Para você, quem sabe que não tem mais perspectiva nenhuma por causa da sua idade, mas no ministério do Senhor, idade não é problema. O Senhor chama todos e todas, e Ele dá condições, Ele dá ânimo, Ele coloca a sua alegria, e a sua alegria a nossa força é. Se a pessoa é idosa já com problemas, mas a alegria do Senhor vai ser a força do ancião e da anciã, do jovem e da jovem, do adulto e da adulta. Naquela manhã, Deus renovou João. Um idoso com 90 anos que não servia para nada, quem sabe na visão do Império Romano, dos próprios gregos. Não tinha serventia nenhuma. Até para os judeus, que valorizam os idosos. Mas aos 90 anos, João não tinha mais valor nenhum. Nem o INSS mais queria saber do João, se houvesse INSS naquele tempo, o SUS. Mas Deus tinha com ele. Deus tinha muito com ele. Deus viu naquele homem, naquele idoso, um potencial ainda para fazer a sua obra. E João viverá mais 4 anos, irmãos e irmãs. Mais 4 anos depois dessa revelação. Um homem de 90 anos, aos 94 anos somente, ele vai partir para com o Senhor. João sente alegria, pleno gozo, paz, depois dessa revelação. Por isso que Tiago fala, para Deus não há acepções de pessoas, irmãos e irmãs. Nós vivemos numa sociedade hoje que marginaliza os nossos idosos. Muitos, que nem o governo passado aí
O governo, que era sociólogo, de alguns anos atrás, aí chamou os idosos de vagabundos. Deveria ter sido preso esse presidente. Chamou os idosos de vagabundos porque hoje ele é idoso. Hoje ele está comendo lá também do INSS. Precisa, não paga SUS porque tem plano de saúde particular. Mas o miserável lá também está, quem sabe ainda sem Deus ainda. Pior de tudo, qual a perspectiva dele? Mas para Deus, irmãos e irmãs, não tem idade, não há limites para o Senhor. E ele viu em João ainda o que a maioria não vê. Um potencial, uma experiência a ser colocada em prática ainda, que os anciões trazem. Coisa que nenhum consegue ter um cabedal de experiência, de vivência, de contatos. Esse mesmo Deus, Ele tem muitas coisas para nós, para a minha vida e para a sua vida também. Nós somos parte importante desse processo na obra do Senhor. Muitas revelações ainda haverão de acontecer. É que o nosso erro muitas vezes é esperar que Deus mostre, ou Deus fale, assim como falou com João. E aí é que está o erro, que nós precisamos ter o discernimento, irmãos e irmãs. A experiência de João é uma experiência dele, particular, individual. Por quê? Porque Deus, quem sabe Jesus Cristo, tinha esse carinho especial com João. Não que ele fosse favorecer João, não, mas como João viveu aqueles 3 anos com ele, ele sabia do potencial mesmo desse querido irmão, já velhinho, na sua caminhada, na sua vida. Mas Jesus, quem sabe, pensa assim, não, eu conheço João. Talvez se eu for de maneira diferente, ele não vai não vai entender. Eu preciso dessa maneira aparecer para ele. Jesus faz assim. Nós não podemos ficar esperando que Deus vá falar conosco, vai dar uma visão, que nós vamos ouvir uma voz ecoando aos nossos ouvidos. E muitos têm esperado isso. Muitos estão há anos na igreja aguardando uma voz, que Deus dê uma direção, que Deus ou faça ele tomar decisões. Mas quem sabe Deus tem falado de diversas maneiras. Deus fala conosco de diversos modos. Nos dá revelações e quem sabe nós não estamos entendendo, nós não estamos compreendendo. E aí lembro de Tiago, quando ele diz assim, quando a gente tem que pedir sabedoria para o Senhor. Nós precisamos pedir essa sabedoria. Quando orarmos, pedimos sabedoria. E nessa sabedoria está isso também, nós entendermos a vontade do Senhor, o que Ele quer para nossas vidas. Nós sabemos que nós fazemos parte desse projeto, dos seus planos, mas o que compete a mim, o que compete a você, nós precisamos ter esse entendimento. E quem sabe Deus usa várias ferramentas. Ele utiliza o nosso contexto para falar conosco e nós não compreendemos, nós não conseguimos discernir. Às vezes eu brinco, Deus usa o próprio cântico do sabiá para falar conosco e nós não compreendemos. Deus usa os pássaros na nossa janela, muitas vezes, para louvar Ele, para ter um discernimento. Aqui, meu servo, ó, criação minha aqui, ó. Ele não tem ninho, ele não tem armazenamento de alimento nenhum, mas eu supro suas necessidades. Eu supro suas necessidades. Olha para o passarinho aqui.
não tem valor nenhum, quem sabe? Eu não vou suprir a tua, servo, serva minha. Eu vou ter muito maior cuidado, pequenino, pequenina. Nós precisamos desse discernimento, irmãos e irmãs. Nós vivemos tempos difíceis. E que nós queremos sempre uma grande revelação, um grande acontecimento. Porque a sociedade quer isso sempre. A sociedade está sempre atrás de um grande acontecimento, uma grande notícia que abale, que chame atenção. Pode observar que as redes de TV são assim, irmãos e irmãs. Quando acontece uma grande catástrofe, um grande acontecimento, todas vão para aquela direção. Por quê? Porque ali eles vão ter audiência. Eles vão atrair a audiência de todo mundo. Todo mundo vai ficar na frente da TV, aonde for, para assistir, porque isso chama atenção. Isso é do ser humano. Mas nós cristãos, cristãs, não precisamos nos preocupar com grandes eventos, com grandes acontecimentos, porque não verão da parte de Deus mais, irmãos e irmãs. Eu não creio. Os grandes acontecimentos foram no passado porque era preciso Deus se revelar. Deus mostrar quem Ele era para as nações pagãs. E hoje, depois da revelação de Jesus Cristo, nós não precisamos mais de grandes... Não precisa mais a terra tremer, dizer que Deus sacudiu a terra. Não precisa mais, porque nós temos as Escrituras Sagradas, que é a revelação de Deus. Nós temos Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra de Deus Pai. O grande acontecimento é o desfecho dessa revelação aqui. O grande acontecimento, irmãos e irmãs, é o desfecho desse livro, que diz que um dia ele virá, que ele voltará para buscar o seu povo. Ele virá nos ares. Se eu não morrer, se eu morrer em Cristo é lucro, conforme diz Paulo. Mas que eu gostaria de ver esse grande acontecimento, eu gostaria. Mas também não morro de curiosidade para que aconteça tenha esse grande acontecimento, irmãos e irmãs. O que eu quero é ter meu nome escrito no livro da vida, conforme aqui diz também. Para que o que estiver escrito com seu nome no livro da vida, esse herdará a vida eterna. Lá no final de Apocalipse. Esse deverá ser um dos nossos sonhos, nossos objetivos. É saber que o nosso nome, que a nossa caminhada, que a nossa trajetória valeu a pena. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a classe social, se falou bem, se falava com dificuldade, se gaguejava, se ouvia, se não via. Para Deus, o que importa, irmãos e irmãs, é nós conseguir chegar na linha e ultrapassar essa linha de chegada. Isso é que vai valer a pena. João, nessa revelação, aos 90 anos, ele mostra para nós o cuidado de Deus para com as suas. Não há limites para Deus. Deus tira Abraão aos 75 anos, lá de uma terra que não tinha nada a ver, de um povo pagão, e traz ele para uma região deserta, não habitada por ninguém, terra totalmente desconhecida. Porque Deus tinha um plano com Abraão, tornar ele uma grande nação. Saiba você, o projeto de Deus na sua vida é um projeto de esperança, é um projeto de alegria, é um projeto que te conduzirá para a vida eterna, para com Ele. Mas mesmo nessa vida aqui, o Senhor tem coisas para nós aqui, que nós muitas vezes nós não entendemos. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às fraquezas,
o dia a dia, a fadiga, esse mesmo Deus está conosco. João, ali com seus 90 anos, tinha várias dificuldades, irmãos e irmãs. Mas Deus deu aquela visão para ele que foi um renovo, que foi um avivamento para a sua alma, para o seu espírito. E Deus tem para mim e para você também isso. Deus tem sempre esses escapes, esses momentos especiais de intimidade, esses momentos especiais em que, como se Ele cotejasse, derramasse algumas gotas da sua graça sobre nossas vidas. Para nós que estamos aqui meio que tonteantes aqui, a gente recebe aquilo e se desperta novamente. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua. Porque nós vivemos momentos difíceis, mas mesmo nesses momentos difíceis, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele que é o princípio e o fim, que ele é chamado de o alfa e o ômega, ou seja, ele é a primeira letra do alfabeto grego, ele é a última letra do alfabeto grego, ou seja, ele é tudo, ele tem o poder de todas as coisas, ele está comigo e com você hoje. E nós vamos nesse momento participar da ceia, nós vamos participar nesse momento daquilo que a gente denomina como a lembrança do sacrifício feito por Cristo na cruz. É um memorial que nos traz aqui a nossa ala presente, nosso contexto hoje, de uma comunidade de fé que se reúne para celebrar, para ceiar. E nós não temos conseguido desde março, vamos para um ano já. E nós temos feito isso de maneira simbólica apenas, não mística, nem o tipo de misticismo. Mas nós fazemos conforme o Colégio Episcopal nos determinou para que nós pudéssemos fazer. Ou seja, irmão ou irmã que quiser, não é obrigado. Tem um copo d'água. Até a bispa Ideide mesmo, ela fala, irmãos, não tem suco? Pega um copo d'água, pega um copinho de água. A bispa Ideide, eu acho muito legal ela, de maneira bem clara, foi bem pragmática nisso, irmãos. Não tem suco, não tem problema. Pega um pouquinho de água aí e pega um biscoito. Não tem pão, pega um biscoito. É simbólico. Para nós é um memorial. Não é a nossa ceia convencional, nossa ceia como ordenança que nós estamos fazendo aqui agora. É uma lembrança. É de alguma maneira a gente não esquecer. Esse é o sentido. Tá? Então eu vou te convidar para você, se quiser participar, não é obrigado. Então nós vamos estar lendo a nossa passagem aqui e vamos estar fazendo esse momento aqui. Antes disso, deixa eu fazer, né, a saudação aqui para a irmã Vera, a irmã Dolores, a pastora Maria de Lourdes, nossa querida pastora Lourdinha, o Leonei, o Clayton, a Rosélia, a Cláudia, a irmã Noemi, irmão Edson. Deus possa abençoar cada um de vocês que estão aí, outros também que estão assistindo, mas que não acessaram o nosso chat. Vamos estar então nesse momento participando aqui da ceia. Vamos estar lendo a nossa passagem bíblica de 1 Coríntios 11, 23, 26, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Meu irmão, minha irmã,
Você que está aí agora, seja com água, seja com biscoito, com suco, com pão, participe agora. Você, particular, você e o Senhor aí, desse momento simbólico, dessa lembrança da ceia do Cristo vivo. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, de comunhão com a Tua igreja, Pai, pela Tua palavra, Senhor, palavra essa que nos motiva, que nos inspira, Senhor, que nos faz olhar para a frente, Pai. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio à pandemia, em momentos difíceis, a Tua presença é real, a Tua presença é soberana em nossas vidas, na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Oh, Pai, estamos ainda participando da ceia, Senhor, desse memorial de maneira simbólica, quase individualizada, Senhor. Não como deveríamos, mas conforme, Senhor, nos é apresentado nesse momento de isolamento. Mas que possamos, mesmo nesse momento, lembrarmos, Senhor, que Tu és o Cristo que morreu na cruz, por mim e por todos aqueles que o têm aceitado como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que esse sacrifício, Senhor, feito há 2000 anos atrás, ele reflete, ele traz para o nosso presente hoje, Senhor, a extensão do Teu reino. Traz também a Tua igreja, Senhor, abnegada em anunciar as boas novas. E nos projetam, Senhor, para um futuro cuja eternidade, cujos portais celestiais, eles se estenderão para todos e todas que perseverarem até o fim. Muito obrigado, Pai amado, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui. E lembre-se, nós não precisamos de grandes revelações. Nós não vamos ouvir uma voz falar aos nossos ouvidos. Mas com certeza teu coração vai vibrar muito. Quando Deus te dá um sinal, conforme eu brinco sempre do pássaro, pode ser o passarinho mesmo. Se o teu coração se agitar, sentir um regozijo dentro da tua alma, pode ter certeza que Deus está falando com você. Deus está, de alguma maneira, derramando um pouquinho da sua graça, do seu óleo, da sua unção. São nessas pequenas coisas que Deus se revela conosco. Deus não vai descortinar os céus para mim e para você. O dia que vai descortinar os céus para mim e para você é para nos receber como santos e santos, com os nossos nomes escritos em ouro no livro da vida. Um ótimo dia, uma ótima semana e Deus abençoe a você, a sua família e toda a nossa comunidade de fé aqui em Canoas. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Santo, 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 Deus onipotente.
somente a terra. Eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, Santo, Santo.